Olá, pessoal. Mais uma aula sobre história dos Estados Unidos no século XIX. Na verdade, é um novo conteúdo, né? Aula passada nós estudamos sobre a era napoleônica e nós vamos agora trabalhar a trajetória dos Estados Unidos após a independência, principalmente no século XIX, ok? Bom, lembrando que essa aula serve também para você realizar a tarefa da semana. Bom, então vamos que vamos. Bom, sobre os Estados Unidos no século XIX, pessoal, hoje você tem os Estados Unidos com essa composição aqui de estados e essa extensão de território, tá ok? Só lembrando que os Estados Unidos, quando se declararam independentes frente à Inglaterra, as 13 colônias britânicas, né, constituíram os Estados Unidos da América, que, na verdade, originalmente, era só essa parte em amarelo aqui, ó, ok? Os territórios a oeste juridicamente, pertencia a outros países lá da Europa. Por exemplo, a parte imediatamente aqui, mais a oeste, aqui na região abaixo dos Grandes Lagos, após os Montes Apalaches, esse território em rosa aqui seria da Inglaterra, tá? Essa parte mais adentro aqui, ó, entre mais ou menos ali a região do Mississippi, do Rio Missouri, toda essa região pertencia à França. O extremo oeste lá, você tinha tanto territórios que pertenciam à Inglaterra, o Grande Oregon, e essa parte mais abaixo que eu estou passando aqui, do Texas, do Novo México, da Califórnia, pertencia ao México. O México chegava até lá em cima a sua extensão territorial, tá? Bom, mas voltando, nós temos originalmente, no momento da independência, a formação dos Estados Unidos a partir dessa parte leste aqui, né, da costa leste, com as 13 colônias britânicas que se converteram em 13 Estados Unidos da América. Bom, e aí nós vamos trabalhar quais foram os fatores, né? Como aos poucos os Estados Unidos foi conseguindo anexar territórios a oeste e chegar ao ponto de ter esse país que nós temos hoje, que é um país de costa a costa, né? Você tem o grande mérito dos norte-americanos, né, na construção do seu território. Eles chegaram a ter o que eles queriam ter, né? Duas costas, uma costa de saída para o Atlântico, uma costa de saída para o Pacífico. Bom, mas toda essa política de conquista e anexação de terras, tá, tem uma história de décadas, né, que atravessa o século XIX. Bom, primeira coisa, pessoal, o primeiro território que o governo dos Estados Unidos conseguiu anexar de forma legal, né, esse território que está em rosa aqui, né, que pertencia à Inglaterra. Em 1783, no chamado Tratado de Versalhes, ou em alguns livros chamam de Tratado de Paris, Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos e, através de trocas comerciais, dando vantagens comerciais, financeiras à Inglaterra, a Inglaterra cedeu todo esse território ao governo dos Estados Unidos. Território, repito, que vai lá na região dos Grandes Lagos, né, até descendo aqui essa região aqui, próximo ao Mississippi, região de New Orleans. Bom, esse é o primeiro território, tá? Agora, para entender, pessoal, os Estados Unidos nasce aqui na costa leste, logo, poucos anos depois, né, anexa esse território depois dos Montes Apalaches, que era da Inglaterra, mas o que leva ao impulso a conquistar mais territórios, a comprar territórios, a conseguir pela diplomacia anexar territórios que pertenciam à França, ou à Inglaterra, ou ao México, né? Então, a gente vai ter que entender o seguinte: no momento da independência dos Estados Unidos, nós vamos ter logo depois uma chegada de imigrantes irlandeses, ingleses,
de maneira que aumenta muito a população norte-americana na costa leste. Então, já havia, então, por aí a necessidade de adentrar o sertão, adentrar o oeste, para conseguir terras férteis, né? Bom, um outro detalhe também, havia um interesse de conquista de terras ao oeste por parte dos fazendeiros do sul. Eles queriam, né, expandir cercas, né, comprar mais fazendas. Então, havia também, com vistas ao oeste, a perspectiva de descobrir no oeste, distante, né, no far oeste, né, ouro e prata. Né, o sonho da mineração, já que procuraram muito aqui na costa leste, mas não conseguiram, então havia esperança de conseguir mais a oeste. Bom, e aí nós vamos ter, ah, logo no início da trajetória aí dos governos americanos, dos vários presidentes dos Estados Unidos depois da independência, se esforçarem em conquistar terras ao oeste e depois expandir a população para esse oeste, nós vamos ter também um fator de ordem religiosa, ideológica, que foi o Destino Manifesto. Olha, os historiadores norte-americanos, né, nas suas pesquisas, identificam que, logo após a independência, as igrejas protestantes americanas, né, saiu essa ideia que eu vou falar agora das igrejas norte-americanas, né, de que os Estados Unidos era uma nação eleita agora no tempo contemporâneo, né? Como no passado da Bíblia, lá no Velho Testamento, Deus, diante a vários povos, escolheu Israel como nação eleita, né? Que teria que dar exemplo às outras nações. Na contemporaneidade, Deus teria escolhido os Estados Unidos para ser a sua nação eleita. E os Estados Unidos teria, a partir de agora, uma missão a cumprir, né? De levar ao mundo a paz, a prosperidade, a democracia, a liberdade, né? Então, e essa ideia do Destino Manifesto, né, terminava levando a uma outra ideia, né? Como é que nós temos, né, um destino, uma missão a cumprir, estabelecida por Deus, né? Mas para cumprir essa missão de levar a paz, a liberdade no mundo, nós temos que ser potência. E para ser potência não dá com um território pequeno. Nós temos que ter um território grande, né? Que tenha, inclusive, saída para o Atlântico e para o Pacífico. Então, essa ideia, né? Além dos fatores de necessidade de ocupar o Oeste por busca por terras férteis, havia também no plano ideológico a ideia de ser potência, ter um território maior, destino manifesto, ok? Bom, atrelado também a essa ideia, nós vamos ter a ideia da civilização, da missão civilizatória. Bom, aqui eu tenho que voltar um pouco. Pessoal, o que acontece? Nesse oeste aqui, que os Estados Unidos querem dominar, anexar, povoar, né? E já existia uma densa população, a população dos indígenas, né? Então existia aqui uma série de centenas não, mas dezenas e dezenas de tribos indígenas aqui, né? Como os Siuques, os Moicanos, os Cheyennes, os Iroqueses, os Apaches, uma série de micronações indígenas, que de fato eles eram o verdadeiro dono do Oeste, né? Estão aqui há séculos, mas eles não vão ser respeitados, né? Bom, e aí nós vamos ter o seguinte: quais os fatores? Voltando ao quadro, né, sobre a missão civilizatória. Além do Destino Manifesto, contribuía também a ideia da missão civilizatória, ou seja, nós vamos para o Oeste não só para conquistar terras, não só para levar o desenvolvimento, né, mas nós vamos também levar para povos, nações indígenas, a civilização. Tá? Com estradas de ferro. O quadro mostra muito isso, né? Os colonos indo para o oeste e, ao mesmo tempo, os índios, né, se afastando para o extremo oeste, né, fugindo da civilização. Carruagens, né, estradas de ferro, telégrafo. Né? E aqui uma figura feminina, que é a da civilização, né? A figura feminina da civilização indo para o oeste. Né? Bom, e aqui ah, um, um, uma imagem, um slide aqui, pessoal, que ajuda muito a fazer a tarefa.
quais foram os 3 fatores que contribuíram para sucessivos governos, sucessivos presidentes dos Estados Unidos após a independência, ir anexando territórios ao oeste ao ponto de chegar ao território que nós temos hoje, de costa leste a costa oeste, né? Pela compra, né? Bom, em 1803, por exemplo, essa região toda aqui, ó, do meio oeste americano, foi vendida por Napoleão Bonaparte. Lembra quando eu falei sobre a aula sobre Napoleão, que Napoleão, em 1803, querendo levantar dinheiro para suas guerras europeias, ele vendeu a região todinha da Louisiana. Tá? Como eu falei, pessoal, era um território que no papel pertencia à França, mas de fato pertencia aos índios. Você não tinha uma população francesa vivendo aqui, mas tinha juridicamente os domínios da França sobre esse território. Então, o governo americano vai comprar, tem até o valor aqui, né? Deixa eu ver se eu vejo o valor aqui. Olha aqui, você vai ter o valor aqui de 15 milhões de dólares, foi comprado a região da Louisiana, né? Outra coisa, a Espanha vende a Flórida, voltando ao mapa, né? Toda essa península aqui é a Flórida, que é o estado da Flórida hoje, né? Pertencia à Espanha. O rei Fernando VII vende, tá? Tem também um valor. Aqui, ó, tem um valor por 5 milhões de dólares. E o Alasca também foi comprado frente à Rússia, né? O czar Alexandre I vendeu o Alasca. O Alasca pertence aos Estados Unidos, né? Até hoje, né? E assim vai, né? O Oregon, por exemplo, a região do Oregon aqui foi cedido pela Inglaterra através de um tratado de vantagens comerciais, tá? E o Texas e a Grande Califórnia e o Novo México, que era território do México, vai ser anexado pelo governo dos Estados Unidos numa guerra, pessoal, frente ao México, tá? O que acontece? O Texas, querendo se separar do México e entrar na União dos Estados Unidos, a elite texana criou um movimento separatista. Não demorou, o governo do México declarou guerra aos Estados Unidos porque via que por trás do separatismo do Texas tinha o apoio do governo dos Estados Unidos. E essa guerra, uma guerra curta de 3 anos, o México sai derrotado e os Estados Unidos anexa todo esse território aqui, tá? Que hoje compreende os estados americanos do Texas, Novo México, do Arizona, Utah, Nevada e o território da Califórnia, tá? Bom, mas veja só, os Estados Unidos conseguiram, os governos americanos, né, pela via da compra, pela via diplomática, né, das negociações, pela via da guerra contra o México, os Estados Unidos conseguiu, então, formar um território de costa a costa, tá? Mas tinha que empurrar a população que está concentrada aqui na banda leste, né, para colonizar o oeste indígena, né? Então, nós vamos ter alguns fatores que vão favorecer, vão impulsionar, vão estimular a população a ir para o oeste distante, né? A primeira a comentar aqui é a de 1862, a Lei de Terras, a Homestead Act. O Congresso norte-americano aprovou a Lei de Terras que dizia o seguinte: qualquer homem com mais de 21 anos de idade, sendo pai de família, indo para o oeste, ocupando uma terra por 5 anos de forma produtiva, ganhava a terra. Pagava uma merrequinha, tá? E praticamente era doado a terra pelo Estado àquele que ficasse mais de 5 anos em terras, em atividades produtivas em terras do oeste, tá? Isso terminou impulsionando muita gente, né, a ir para o oeste. Outra coisa também foi quando descobriu-se ouro na região da Califórnia. A corrida ao ouro também empurrou uma densa população da banda leste para o oeste, né? E também estradas de ferro também vão facilitar, né, o fluxo de população do leste para o oeste. Bom, quem perdeu com tudo isso, pessoal? As nações indígenas. Muitas desapareceram, foram aniquiladas, outras passaram a viver em reservas federais. Muita coisa foi prometida aos índios por tratados que não foram cumpridos, né? E aí nós vamos ter, inclusive, a figura do índio sendo muito trabalhada nos filmes, né, de Hollywood, né? Uma figura sempre estereotipada, né? Então, e aqui nós tivemos 2 questõezinhas, né, que eu resolvi na aula de atendimento. Essa questão
A alternativa correta é a letra A e a 2, a alternativa letra D, tá? E aí, em seguida, nós vamos ter o quê? Em meio à expansão para o oeste, a conquista para o oeste, estoura uma guerra dentro dos Estados Unidos. Ou seja, a guerra de secessão, a guerra da separação do Sul frente ao resto dos Estados Unidos. A palavra secessão significa separação, tá? Divisão. Então, olha aqui, esses estados aqui que estão em vermelho, tá, pessoal? O Alabama, o Tennessee, o Arkansas, o Mississippi, a Geórgia, o Texas, eles em 1861 resolveram se separar do resto dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, na época, era Abraham Lincoln. Ele vai aceitar isso? Não. Tá? E aí começa uma guerra, tá? Que vai durar 4 anos, de 1861 até 1865. Quais foram os motivos dessa guerra? Nós vamos ter motivos imediatos, né? E coisas mais antigas, rivalidades mais antigas entre os estados do norte e os estados do sul. Por exemplo, né, a questão alfandegária. Enquanto os estados do norte adotavam a política protecionista, ou seja, encareciam os produtos industrializados que vinham da Europa para proteger sua indústria interna. Então, os estados do norte aumentavam os impostos sobre mercadorias estrangeiras. Já os estados do sul não, que não tinham indústria nenhuma para proteger, eles eram estados mais agrários, né? Resultado, eles quase não cobravam impostos ou baixos impostos sobre mercadorias importadas. Isso prejudicava o norte, porque essas mercadorias entravam muitas vezes por portos sulistas e iam atrapalhar o mercado do norte, né? Então havia essa querela aí, essa disputa entre o norte e o sul na questão alfandegária dos impostos. Outra coisa também é a construção das ferrovias. Quando o governo dos Estados Unidos, pela deliberação do Congresso, pegou recursos para construir estradas de ferro, os deputados dos estados do norte queriam que as estradas de ferro fossem mais para o norte. A bancada dos deputados sulistas diziam que não, essas estradas de ferro tinham que ir para o sul, né? Que o sul quase não tinha transporte ferroviário. Então havia essa disputa também. Outra coisa que pegava, pessoal, e talvez foi o mais intenso, foi a questão da escravidão. Os estados do sul empregavam muitos escravos em suas lavouras, né? Já os estados do norte, nas atividades econômicas, quase você não tinha escravidão. Então começou no norte um movimento abolicionista para acabar com a escravidão nos Estados Unidos, mas encontrava uma forte resistência, né, da elite agrária sulista, que não aceitava. Mas qual foi o estopim que desencadeou toda essa guerra civil americana, essa guerra de secessão a partir de 1861, né? Bom, a eleição de um candidato mais ligado ao norte, um candidato de bandeira abolicionista chamado Abraham Lincoln. Quando ele vence a eleição para presidente dos Estados Unidos, né, e toma posse, dias depois, os estados americanos do sul, aqueles que eu mostrei aqui para vocês, né, que está aqui em vermelho, se declararam independente em relação aos Estados Unidos. Eles formaram um novo país chamado Confederação dos Estados do Sul, né? Era um novo país. Chegaram a levantar um presidente, fizeram uma bandeira nacional, só que o Abraham Lincoln não vai aceitar esse separatismo, essa declaração de independência dos Estados do Sul. E aí começa a guerra civil. Tá? Antes de começar a guerra, o Norte já demonstrava uma superioridade bélica, financeira, para uma guerra que seria prolongada. O Norte teria recursos, né? Tinha poder financeiro para financiar a guerra. Né? Mesmo assim, a guerra durou muito tempo, de 1861 a 65. Bom, e aí nós vamos ter o seguinte, resultado, o Norte vence o Sul. Mas com um detalhe, antes da guerra terminar com a vitória do Norte, houve por parte do presidente Lincoln, em meio à guerra de secessão, ele decretou o fim da escravidão. E mais, ele fez um chamamento para que os negros escravos do Sul, né, fossem abraçar a sua liberdade no Norte. Mas o Norte já decretava o fim da escravidão antes mesmo de terminar a guerra. E aí, pessoal, o que acontece? O exército sulista, o exército dos confederados, tinha muitos soldados que eram escravos, né?
Então começa um processo de deserção. Muitos escravos começam a deixar o fronte de batalha, né, e correr para o norte, correr para o lado do inimigo, que é, na verdade, o defensor de sua liberdade, né? Então, termina a Guerra de Seção, a vitória sobre o norte. Quais seriam as consequências? Um novo país, né? O que nós vamos ver é que o capitalismo do norte vai penetrar no sul, o sul vai começar a se industrializar, inclusive com excedentes de capitais do norte. Nós vamos ter também, praticamente todos os estados americanos vão se tornar protecionistas alfandegários, são até hoje, né? Os Estados Unidos é um país muito protecionista, tá? Até hoje, eles gostam de que todo mundo compre os produtos deles, mas vai tentar vender para eles. Eles criam uma série de impedimentos, né? Então, passa a ser praticamente todos os estados a adotarem o protecionismo alfandegário, a subida dos impostos sobre mercadorias estrangeiras, né? Nós vamos ter a abolição da escravatura, né? Entrando na Constituição, por uma emenda na Constituição, né? É a 13ª emenda. Bom, e nós vamos ter também o assassinato do presidente Abraham Lincoln, né? Foi num teatro em Washington, D.C., ele estava na tribuna de honra, ele e sua esposa, quando um ator, que era, na verdade, um militante sulista, inconformado com a derrota do Sul na Guerra de Secessão, ele consegue furar, né, a segurança do presidente, adentra o recinto da tribuna e, alveja com uma bala, né, ele mata, um tiro na nuca, mata o presidente Abraham Lincoln. Bom, um outro detalhe, pessoal, após a Guerra de Secessão e o fim da escravidão, né, o que acontece? A 13ª emenda na Constituição torna constitucional o fim da escravidão, né? Os negros nos Estados Unidos ficam livres da escravidão, mas tem na 14ª emenda, né, que fica assegurado a toda pessoa nascida ou naturalizada nos Estados Unidos passava a ser um cidadão americano. Então, quer dizer, além do negro não ser mais escravo, o negro agora passa a ser cidadão, passa a ter direitos civis. Resultado, pessoal, principalmente nos estados do Sul, começa uma onda de perseguição à comunidade negra lá no Sul. Tá? E começa a surgir organizações secretas extremamente racistas, né? Que pregavam a ideologia da supremacia da raça branca. Né? E a mais atuante, mais organizada, foi a KKK, a Ku Klux Klan. Tá? E aqui nós temos a foto da Ku Klux Klan, né? Onde eles faziam ataques a igrejas de negros, eles cerravam as portas das igrejas, né? No momento do culto, eles fechavam as portas das igrejas, e lá os negros estavam cultuando tal a Deus e tal, e eles ateavam fogo, né? Eles invadiam casas também, levavam famílias de negros para serem enforcadas, esfolavam negros nas ruas. Então, uma ação extremamente violenta contra a comunidade negra, tá? É aquela coisa, né? Você por lei acaba com a escravidão, né? Mas você por lei você não consegue acabar com o racismo, tá? O racismo está na cabeça das pessoas. Até hoje, os Estados Unidos tem uma forte carga, né? De ataques racistas. Bom, aqui também algumas questões que eu resolvi na aula de assistência, tá? Alternativa B para a primeira questão, a segunda questão também eu acho que é a B, se não me engano. A terceira questão também é a B, tá? Não, desculpa, a segunda questão é a letra C, ok? Bom, então ficamos por aqui, tá, pessoal? Até aqui completa a aula que serve para vocês fazerem a atividade. Um grande abraço a todos, tá? Desculpa que eu estou um pouco rouco, tá? E um bom final de semana a todos.